Liturgia do dia 22 de novembro de 2023. Memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos, com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Mais especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestindo de coragem varonil sua alma de mulher, dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, Ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspeitou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo, e não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhe altas funções, contanto que abandonasse as leis de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 16. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Protegei-me, qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Ao despertar me saciará
vossa presença, ó Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O martírio de Eleazar, venerando o doutor da lei, segue-se ao dos 7 irmãos e sua mãe, que heroicamente morrem na esperança da vida futura. Estamos ainda no tempo de Judas Macabeu. A perseguição movida por Antíoco IV leva à prisão e condenação desta mulher e de seus filhos. Estimulada a convencê-los a que abandonassem as tradições dos antepassados, esta mulher não cede, mas exorta e encoraja-os à resistência. O discurso da mulher é uma admirável profissão de fé no Deus da vida. Aquele que misteriosamente plasmou a vida dos seres saberá restituí-la aos que a perdem para lhe serem fiéis. É a mais explícita profissão de fé na ressurreição em todo o Antigo Testamento. A resistência dos mártires irrita o rei, que se volta contra a mãe para que convença o filho mais novo, o único ainda vivo, a apostatar. A mulher dá a entender que faz a vontade ao rei, porque se dirige ao filho em língua hebraica. Na verdade, continua a exortá-lo à resistência ao rei e à fidelidade ao Deus da vida. E mais uma vez reafirma a fé na ressurreição. Aceita a morte para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. O nosso texto termina com a corajosa profissão de fé do jovem,
Não obedecerei às ordens do rei, mas somente aos mandamentos da lei, dada a nossos pais por intermédio de Moisés. Mas tu, que és o inventor dessa perseguição contra os hebreus, não escaparás à mão de Deus. Nesta página do seu Evangelho, Lucas quer ensinar-nos o que significa ser discípulos e introduz o episódio do rei recusado. O primeiro ensinamento desenvolve o que já vem das páginas anteriores, o que é ser discípulo. O episódio do rei recusado introduz o tema das páginas seguintes, mas é importante dar atenção ao início desta parábola, em que Lucas quer ilustrar o tema da iminência escatológica, ligando-se assim não só ao evento histórico da entrada de Jesus em Jerusalém, mas também com a questão quando virá o reino de Deus. Do cruzamento de todos estes motivos, resulta uma interpretação múltipla e diferenciada da própria palavra, onde também se notam alguns retoques pessoais do evangelista. Por exemplo, a menção a uma região longínqua, para onde foi o rei, que é uma alusão ao longo espaço de tempo que ainda nos separa da segunda vinda de Jesus. Mais adiante, Lucas voltará a alertar-nos para possíveis erros de avaliação do tempo desse regresso. Outro pormenor lucano tem a ver com a necessidade de fazer render as minas ou as moedas. Se o Senhor tarda em vir, também é certo que virá como juiz. Importa ter frutos para lhe apresentar quando vier. Isso vale também para nós hoje. Suplico-te, meu filho, que contemples o céu e a terra. Reflete bem. O que vês, Deus o criou do nada, assim como a todos os homens. O episódio do martírio dos irmãos Macabeus e de sua mãe leva-nos a meditar sobre o dom da vida, que recebemos de Deus e que devemos administrar segundo a sua vontade, mesmo que para isso tenhamos que perdê-la. Não somos donos da vida, mas simples administradores. Havemos de prestar contas dela. Deus, como um Senhor exigente, interroga-nos sobre o modo como a utilizamos. A parábola do Evangelho inspira-se num fato histórico. Quando morreu Herodes, o Grande, o seu filho Arquelau deslocou-se a Roma para receber a investidura real do Senado romano. Mas os judeus enviaram ao mesmo tempo uma delegação para pedir ao Senado que não o deixasse reinar sobre eles. O Evangelho diz-nos que Jesus contou essa parábola para aqueles que pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente e o aguardavam com impaciência, esperando que Deus finalmente pusesse tudo em ordem na terra. Mas Jesus faz-lhes compreender que Deus não tem pressa, que não quer intervir imediatamente e que Ele mesmo, o Cristo, não vai assumir já o poder universal. Primeiro irá fazer uma longa viagem, durante a qual os homens, fiéis e infiéis, são livres. Quem é fiel não deve temer esta liberdade, mas acolhê-la com confiança. O Senhor dá-nos a liberdade, mas para lhe sermos fiéis, devemos usá-la e não pensar como servo pusilânime. Senhor, aqui tens as moedas que eu tinha guardado num lenço, pois tinha medo de ti. Se assim fizermos, não corresponderemos à nossa vocação. Há que arriscar, usando a devida prudência. De que serve, por exemplo, guardar a fé, se ela não for usada para que outros homens tomem consciência do projeto de salvação de Deus? O medo de perder a fé não deve inibir o nosso testemunho da mesma. Há que arriscar, aceitar iniciativas, ser criativos. Assim honramos o Criador e nos tornamos semelhantes a Ele, que arrisca continuamente. Para agradar a Deus, há que aproveitar da nossa liberdade, produzindo bons frutos para os irmãos.
Senhor, as tuas moedas renderam 10 vezes mais. E o Senhor responde: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Peçamos ao Senhor o sentido da sua vontade, que nos quer livres e criativos para o glorificarmos. Hoje a Igreja faz memória a Santa Cecília, Virgem e Mártir. A popularidade da devoção para com a Virgem e Mártir romana fez com que o novo calendário litúrgico conservasse sua memória, embora faltem testemunhos anteriores ao século VI. Esta devoção e também o patrocínio de Santa Cecília sobre a música sagrada devem-se de fato à sua paixão, que é posterior a 486. Nesse relato, Cecília é identificada com uma santa homônima, sepultada nas catacumbas de São Calixto e que teria sofrido martírio durante o império de Alexandre Severo, pelo ano de 230. O culto de Santa Cecília lê-se na Liturgia das Horas, em honra da qual no século V foi construída em Roma uma basílica, difundiu-se por causa de sua paixão. Nela, Cecília é exaltada como o modelo mais perfeito de mulher cristã, que por amor de Cristo professou a virgindade e sofreu o martírio. Cecília, nobre e rica, ia diariamente assistir à missa celebrada pelo Papa Urbano nas catacúmbias da Via Ápia, aguardada por multidão de pobres que conheciam a sua generosidade. Cecília, noiva de Valeriano, no dia das núpcias, enquanto os órgãos tocavam, ela cantava em seu coração somente para o Senhor. Deste trecho da sua paixão teve origem o patrocínio de Cecília sobre a música sagrada. Depois, quando chegou a noite, a jovem disse a Valeriano: Nenhuma mão humana pode me tocar, pois sou protegida por um anjo. Se tu me respeitares, ele amará a ti como me ama. O esposo, decepcionado, não teve alternativa. Seguiu o conselho de Cecília. Fez-se instruir e batizar pelo Papa Urbano, e depois participou do mesmo ideal de pureza da esposa, recebendo em recompensa a mesma sorte gloriosa, a palma do martírio, ao qual, pela graça de Deus, foi associado também o irmão de Valeriano, Tibúrcio. Apesar dessa narrativa parecer fruto de piedosa fantasia, os mártires Valeriano e Tibúrcio, sepultados nas catacumbas de Pretestato, são historicamente certos. Após o processo, referido com abundância de detalhes pelo autor da Paixão, Cecília, condenada à decapitação, recebeu 3 golpes do algoz sem que sua cabeça caísse. Ela pedira e obtivera a graça de rever o Papa Urbano antes de morrer. Aguardando essa visita, ela continuou ainda 3 dias professando a fé. Não podendo proferir palavras, expressou com os dedos seu credo em Deus, uno e trino. É nesta atitude que Maderno a esculpiu na célebre estátua. Trecho extraído do livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Sgarbossa e Luigi Giovanni. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Cecília e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces,
pela intercessão de Santa Cecília. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.